nos bastidores. Pega outro prego, pai. Olá a todos, tudo bem com vocês, pessoal? Como é que vocês estão? Nós estamos muito bem, ainda mais com esse nosso novo momento, esse espaço para a gente estar aqui conversando e abrindo um pouco o coração e a cabeça para vocês daquilo que tem acontecido conosco. E como nós iniciamos na semana passada, no primeiro vídeo, né? Nós estamos agora nesse início desse quadro, desse momento nosso. Estamos falando sobre o projeto Menino da Terra do Sol. Eu acho que muitos de vocês devem ter visto nas nossas redes sociais. E no último vídeo nós falamos um pouco sobre o contexto, um pouco sobre a sinopse. Nós falamos também como é que essa história chegou até as nossas mãos. Então, se você não viu o primeiro vídeo, antes de assistir esse aqui, vai lá e assista aquele primeiro, por favor, que vai ser mais fácil. Porque eu quero entrar um pouco mais em alguns detalhes sobre esse projeto. Resumindo, a história do Flávio, né, que ele contou no livro Menino da Terra do Sol, por meio de diversos contos poéticos, ele retratou como é que era a infância dele na década de 60. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre os personagens, né? É claro que o personagem principal é o Flávio, né? Ele é o nosso protagonista e as ações que ele faz nessa história são o enredo principal desse filme. Nós não chamamos ele de Flávio, nós pegamos um apelido dele de infância mesmo e chamamos ele de Nini. Então nosso personagem principal no curta-metragem do Menino da Terra do Sol, esse menino se chama Nini. No curta-metragem nós temos 3 momentos, 3 Ninis completamente diferentes. Isso foi até um desafio. Nós temos o Nini com 12 anos de idade, então é quando ele começa a descobrir o amor dele por escrever, na máquina de escrever, por ler, né, pela literatura. Também quando ele começa a conhecer um pouco sobre o amor, assim, e começa a sentir coisas diferentes pela Lourdinha, a colega de classe dele na época, né. Num outro momento, então, que é o momento então que ele vai sair de casa, ele está ali por volta dos seus 18 anos de idade, então já é uma segunda fase. E depois nós temos uma fase do Flávio mesmo, assim, com cerca de 40 e alguma coisa já, né, anos de idade, e que ele está escrevendo o livro. Então o Nini, o nosso personagem principal, ele passa por 3 momentos. A infância, essa questão da adolescência e juventude, e depois no estágio adulto, que é quando ele inicia a contar a história e que ele finaliza a história. Eu vou parar por aqui, senão eu estou contando até demais, vocês não vão querer mais nem ver o filme. Mas esse é o Nini. O Nini é um garoto assim com um olhar apaixonado pela vida, pelas circunstâncias ao redor, com a mente sempre aberta para todos os detalhes. E isso Flávio ele pôde retratar muito bem, mesmo tão distante, com seus 40 e poucos anos. Eu acredito que ninguém abandona a visão da infância, né? Como a gente olha para a vida com aquele olhar puro, né, de criança. E o Flávio ele conseguiu muito bem retratar esse momento por meio dos olhos dele, né? Os olhos de uma criança naquela comunidade, naquele contexto, e vivendo todas essas experiências, a gente consegue também ter um panorama da sociedade naquele momento. Um dos nossos maiores desafios foi o fato do elenco. Não só pelo Nini, então, nessas fases que eu comentei, né? O Nini com 12 anos de idade, mas o nosso elenco, na sua maior parte, era formado por um elenco infantil.
o Nini e seus coleguinhas. Tinha o Nini e seu melhor amigo, Mosca, e também o seu amor platônico, a Lourdinha. São eles que conduzem o filme em grande parte de toda a narrativa. Então imagine o desafio de nós depositarmos grande parte do filme nas costas de um elenco infantil, né? E esse também foi um dos meus desafios como diretor, de tentar transmitir toda essa essência do filme, conduzir eles para que não fosse algo mecânico, mas que fosse algo que viesse também do olhar infantil que eles tinham e que, com toda a vivência deles como criança, a gente pudesse sentir isso também no filme, sabe? As atitudes, o jeito e tal. Depois nós temos também o pai do Nini. O pai do Nini foi eu vou resumir, tá? Aqui, gente, a gente pode estar falando muito mais sobre os personagens, mas eu acredito que o pai do Nini foi alguém fundamental, assim como a mãe, então, os irmãos e os amigos, enfim. Mas o pai do Nini teve um papel fundamental. Foi ele que trouxe a máquina de escrever para dentro de casa. Vocês imaginem, lá no interior, na década de 60, como é que ia se imaginar ter uma máquina de escrever em casa? E o Nini ficou fascinado, porque aquilo que ele só podia ver nos livros e lia e tal, agora ele podia escrever sua própria história. Mas o pai, ele se relacionava muito bem com a sociedade e trouxe essa máquina de escrever para dentro de casa. E além disso, eu acredito que a parte fundamental, ele foi o principal apoiador do Nini. Isso que a gente pode ver pelo menos no filme, porque ele incentivou. Imagina um pai naquele contexto incentivar o seu filho a querer ser escritor. Ele leu algumas coisas que o Nini tinha escrito e ficou assim, de boca aberta com aquilo que o Nini tinha feito. Ele ficou impressionado. E ele se incentivou o Nini a continuar nessa trajetória. A família toda incentivou, porque até no momento que ele teve que sair de casa, não foi fácil, né? Quem viveu essa experiência pode realmente nos dizer como ela é com propriedade, mas pelo que a gente pôde sentir nas palavras do Flávio no livro, enfim, não foi um momento fácil, não deve ser um momento fácil para nenhuma família. Mas a família toda abraçou essa ideia e investiu no Nini, apoiou esse lado artístico que ele tinha, deu condições para que ele fosse, sabe? Vai, Nini! Até um diálogo que o pai diz assim, vai Nini! Esse filme, então, por meio do Nini, por meio do pai dele, a família, a visão que o Flávio, depois de adulto, consegue escrever, mas olhando ainda a vida, lembrando como é que ele olhava a vida com aquele olhar da infância, nos mostra um panorama gigantesco de como era a sociedade. Mas também no filme nós tentamos trazer não só esse olhar, mas as paisagens ao nosso redor, a arquitetura, então nas locações, aquilo que a gente tentou encontrar e construir, reconstruir, modelar, enfim, gente, nós fizemos um trabalho gigantesco para buscar a casa perfeita que representasse aquele contexto, aquela época. A escola que estava lá, nossa escola estava praticamente abandonada, fechada, com teia de aranha, e nós fomos lá, encontramos uma escola que era daquela época, varremos o estado inteiro em busca de 15 classes da época, mas enfim, tanto a arquitetura como as estradas, né, as paisagens, tudo isso para remeter àquele momento, aquilo que estava acontecendo naquele local, para que realmente aquela pessoa que for assistir o filme possa ser transportado para aquele parênteses no nosso tempo. Eu tenho certeza, vocês já devem estar curiosos para assistir, né? E vocês vão assistir, pode deixar. Anotem, essas sextas-feiras vai chegar um momento que vocês vão assistir o curta-metragem. E eu quero deixar vocês assim ansiosos para não perderem, né, pessoal, na próxima semana, nossa próxima conversa, e também irem se programando, porque numa dessas sexta-feiras a gente vai anunciar quando é que a gente vai exibir o filme pela primeira vez a todos vocês. Então não percam, pessoal, anotem na agenda de vocês o nosso próximo encontro na próxima sexta-feira. Outra pessoa vai estar aqui falando ainda mais sobre o filme. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem questionamentos, nos escrevam, nós vamos estar aqui com o maior prazer para trazer assim, compartilhar toda essa experiência que nós tivemos com vocês. Fiquem bem. Tchau, tchau.